Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a gravação Tempo de Esperança, para levar até você a palavra do Senhor. Hoje, Deus colocou muito fortemente no meu coração uma palavra. Vamos estar aqui meditando em 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos estar lendo o verso 14 em diante. Eu quero estar aqui colocando para vocês alguns pontos desta mensagem e quero ser um instrumento de Deus para a tua vida. Eu não sei que momento você está vivendo. Eu só sei de uma coisa, que o Espírito Santo me impulsionou a estar aqui ministrando essa palavra para o teu coração nessa tarde. O título dessa mensagem é Davi a serviço de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Queridos, eu lendo esse texto, eu vejo algo grandioso da parte de Deus. Algo que Ele preparou para mim e para você. O encontro entre o rei Saul e o profeta Samuel. Deus tinha um plano na vida do Saul e era necessário ele cumprir esse plano, era necessário ele ter um encontro, marcar um encontro com esse moço. E ele marcou esse encontro entre o profeta Samuel e o Saul. Que aquele moço, ele saiu para buscar jumenta, o pai dele ali que tinha sumido, e de repente, este moço, ele é envolvido com um chamado, ele é envolvido com uma promessa do Senhor, ele se encontra
com o plano que o Senhor determinou para ele, com o projeto que o Senhor determinou para ele. Isso não é diferente comigo e com você. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto pronto para mim e para você. Mas muitas vezes, por nós não sabermos andar de acordo com a forma de que do que Deus quer na nossa vida, nós começamos a estar nos enchendo de nós, deixando o nosso eu falar mais alto. E muitas das vezes o plano e o projeto de Deus fica para trás. Tem muitos que viveram nessa vida, ouviram promessas muito fortes da parte de Deus e não conseguiram viver essas promessas. Rejeitaram essas promessas. Por quê? Porque o plano que essas pessoas tiveram era um plano longe da presença de Deus. O projeto que essas pessoas tiveram não era da maneira que Deus estava querendo. Então, queridos, Deus, quando nos escolheu no ventre da nossa mãe, porque isso já começa a gerar um milagre dentro do ventre da nossa mãe. E quando Ele nos fez, Ele nos formou no ventre da nossa mãe, Ele já fez nós com um projeto. O Senhor já determinou um projeto para mim e para você. Só que Ele hoje pergunta para mim e para você: você quer aceitar o projeto que eu tenho para você? O que você tem feito com o projeto que o Senhor te deu? O que você tem feito com os planos que o Senhor te fez? Queridos, aqui nos conta a história de um menino chamado Davi. Este menino, ele era filho de Jessé. Ele era um rapaz que apacentava as ovelhas do pai dele. A Bíblia nos relata que esse menino era pastor de ovelha. Ele ia para os campos e ali ele ficava ali, trabalhando no campo. Eu acredito que até muitas vezes Davi passou noites e mais noites no campo, apacentando aquele rebanho, apacentando aquelas ovelhas do pai dele. E eu acredito também que no meio de um momento que estava tranquilo ali no campo, Davi, com certeza ele levava a sua harpa. E ali ele ficava tangendo aquela harpa, talvez até tocando para as ovelhas se acalmarem, para as ovelhas dormirem. E muitas vezes, inúmeras vezes, este menino, ele foi ali cuidar das ovelhas do pai, com muito carinho e dedicação. E por que eu falo isso? Porque a palavra do Senhor nos relata que quando Davi, ele foi ali se apresentar diante do rei Saul, estar lutando contra o Golias, ele falou ali para o rei Saul que ele tinha algumas habilidades e estar defendendo o rebanho. Quando chegava um urso tentando arrebatar uma ovelha, o Davi partia para cima daquele urso. Quando parecia um leão, lá estava Davi para defender as ovelhas do pai. Então, ou seja, ele era uma pessoa que quando o pai convocava ele para fazer algum tipo de trabalho, ele não ficava pensando duas vezes, ele executava. Davi ia ali e fazia ali aquela tarefa com muito amor e dedicação. E sabe por quê? Porque ele sabia, havia um Deus no céu que enquanto ele estava no campo, estava olhando para ele. Estava ali valorizando o que ele fazia. Então, queridos, se você for olhar
a qualidade que Davi tinha. Eram várias qualidades. E aqui apresenta, aqui nessa leitura, algumas qualidades que Davi tinha. Davi, ele sabia tocar muito bem a sua harpa. Porque aqui, este mensageiro do rei Saul falou para ele, falou, este menino toca bem. Então ele não tocava de qualquer maneira. O Davi, ele pegava a harpa dele, ele tocava com unção e com poder, e tocava de uma maneira correta, uma maneira certa. Outra coisa que Davi, ele fazia, ele era um guerreiro valente. Davi tinha essa qualidade. Ele tocava bem, era um guerreiro valente. E ele sabia falar muito bem também. Era de boa aparência. E tinha uma coisa muito mais importante do que tudo isso daí. E o Senhor era com ele. Hoje em dia, queridos, nós vemos muitas pessoas que têm uma voz maravilhosa e que quando essa pessoa ela começa a cantar, você fica impressionado. Aquela voz maravilhosa, aquela voz que, meu Deus, você fica olhando e você fala assim, puxa vida, como eu gostaria de ter essa voz. Como eu gostaria de cantar tão bem como essa pessoa canta. Como eu gostaria de tocar muito bem como essa pessoa toca. Essa pessoa faz eu viajar quando ela toca. Eu fico deslumbrado quando ela toca. Sabe tocar muito bem. Sabe ministrar uma palavra muito bem. Sabe colocar bem as palavras. Você olha e você vê aquela pessoa numa habilidade muito boa, muito grande. Mas, queridos, Davi, ele não tinha só essa qualidade de tocar bem. Davi, ele não tinha só essa qualidade de ser um guerreiro valente. Davi não tinha também só a habilidade de falar bem. Davi também, ele não tinha só uma beleza exterior. Davi tinha a presença de Deus na vida dele. Davi, acredito eu, que quando ele abria a boca para louvar, quando Davi abria a boca para falar alguma coisa, ou quando Davi pegava aquela harpa e começava a tanger aquela harpa, tocar aquela harpa, unção de Deus descia sobre o local aonde que Davi estava. E sabe o que é mais curioso, querido? O lugar que mais Davi tocava era no campo. Ninguém via. Ninguém. Ali Davi, naquele momento ali, onde que ele podia descansar um pouco ali, mas não podia dormir, ele pegava a sua harpa e começava a tanger. E tocando aquela harpa, dedilhando aquela harpa e olhando para o céu. Talvez Davi até cantava, porque ele fez um monte de cânticos em salmos. Então talvez ele até cantava e tocava, cantava e tocava. Acredita que até aquelas ovelhas se acalmavam de ouvir aquela canção, de ouvir aquele instrumento ali num som tão agradável, tão maravilhoso, que acredito que as ovelhas dormiam. Queridos, hoje
eu faço uma pergunta para você, através do Espírito Santo. Como está sendo esse trabalho que você está fazendo na casa do Senhor? Você está fazendo esse trabalho com alegria? Você está fazendo esse trabalho sem reclamação? Você está fazendo esse trabalho de uma forma com excelência? Você está fazendo esse trabalho na casa do Senhor, sempre zelando o jeito que Deus quer fazer, o jeito que Ele quer comandar? Ou você está fazendo do jeito seu, da maneira sua, e muitas vezes reclamando, e reclamando, e reclamando? Uma das características de Davi, ele não ia para o campo reclamando, ele não ia para o campo irado, ele não ia para o campo, às vezes até olhando os irmãos dele, que alguns até ficavam em casa ou estavam na batalha, porque tinha, pelo que eu me lembro, 3 deles que iam para a batalha. Mas e os outros? Ele não vivia reclamando, não. Ele fazia com muito amor e dedicação aquilo que fazia. Sabe por quê? Deus olhou para ele e levantou ele como rei de Israel. Por causa das habilidades dele, a característica dele. Era um menino trabalhador. Um menino que tudo que ele fazia era com excelência. Ele sabia que ele estava fazendo para Deus, não era para o homem. E aqui, Saul mandou chamar Davi. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. O 18 fala assim, um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou o mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Olha só, queridos. Sabe o que me impressiona? Pare para pensar. Davi, ele era pastor de ovelha e ficava no campo. Acredito que ele levava a harpa, para no momento ali, tranquilo, ele tocar a harpa, talvez até fazer uns louvores a Deus, né, uns cânticos a Deus. Eu não sei que a Bíblia não relata, mas talvez até os cânticos de salmos, alguns cânticos que ele fez de salmos, foi feito no campo. Eu acredito que foi feito no campo. Deus deu para ele ali no campo. Eu acredito. Alguns cânticos, eu acredito que nasceu ali no campo onde que Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Aqui, o que me chama a atenção, um oficial de Saul falou assim, conheço o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro, sabe falar bem e tem boa aparência e tem mais. E o Senhor é com ele. Agora, queridos, me fala. Como esse oficial tinha todas essas informações? Você já parou para pensar? Como este oficial descobriu que Davi tocava harpa? Como esse oficial ele testificou aqui sobre o Davi. Ele colocou aqui uma qualidade, algumas qualidades, algumas características de Davi. É uma coisa que, se você for parar para pensar, você só vê Deus. Não tem outra forma, queridos. Não tem como eu pegar e tirar Deus aqui dessa história aqui. O oficial, eu acredito que naquela época não existia só Davi que tocava harpa.
Não existia. Eu acredito que tinha várias pessoas que tocavam instrumento. Mas o oficial aqui não somente não lembrou, ele não somente lembrou de Davi, como aqui ele testifica aqui diante do rei Saul que esse menino era um guerreiro, que valente, que ele falava bem, que ele tinha boa aparência e que o Senhor era na vida dele. Oh, querido, como Deus é maravilhoso. Sabe, queridos, que eu quero te dizer? O mesmo Deus que usou a vida desse oficial do rei Saul para ver a qualidade em Davi, é o mesmo Deus que é capaz de fazer alguém ver a qualidade em você. É o mesmo Deus que pode colocar você na trajetória da bênção, na trajetória do seu chamado, do milagre que o Senhor quer fazer na tua vida. O mesmo Deus que opera tanto no querer quanto realizar, mas segundo o poder que opera em nossas vidas. Porque nós temos o querer. É nós que escolhemos. Deus, ele jamais vai entrar no livre-arbítrio do homem. Jamais. Ele deu o direito para mim e para você. Para nós querermos ou não querermos. Para nós fazermos ou não fazermos. E aqui, esse oficial usado por Deus, ele deu ali um testemunho sobre Davi. A ponto do rei Saul falar assim, ó, envie um mensageiro a Jessé. Mande um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. É lindo, né, querido? Por isso que eu falo para você que a palavra de Deus é linda e ela pode fazer efeito na sua vida se você deixar. Aqui, continuando a leitura, Jessé enviou Davi. E aqui no 21, fala assim, ó. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Se você for prestar atenção no começo dessa leitura, você vai ver aqui, né, no início aqui, que um espírito maligno da parte de Deus o atormentava. O que fez esse espírito maligno atormentar a vida do Saul? Era porque Saul tinha desprezado as orientações de Deus. Saul, ele começou muito bem a trajetória dele. Durante muito tempo ele foi bem sucedido. Mas, porém, teve momentos na vida de Saul que ele começou a só fazer coisas erradas, querido. A tomar decisões por si mesmo. Não consultava mais a Deus.
não respeitava mais o profeta Samuel. E aí, quando ele começou a sair da presença de Deus, como ele deixou de fazer aquilo que Deus estava ordenando ele a fazer, sabe o que aconteceu? Esse espírito maligno tomou o coração do rei Saul. E Deus permitiu isso acontecer. E sabe por que Deus permitiu? Porque quando nós não damos lado para Deus, querido, nós damos lado para o inimigo. Não adianta nós queremos um tempo estar do lado de Deus, outro tempo estar do lado do inimigo. Se você for olhar o histórico do rei Saul, o rei Saul, ele, por muitas vezes, ele não atendeu o que Deus tinha mandado ele fazer. Teve uma certa ocasião que o rei Saul, ele teve uma ordem da parte de Deus que era para ele entrar em guerra contra os amalequitas. E ali era para ele pegar e ali acabar com a cidade, para matar todos. E era para matar o rei. Não era para pegar nada daquela cidade, nada. Porque ali estava todo amaldiçoado. Mas ele desobedeceu às ordenanças de Deus. Ele andou pegando ali o melhor dos rebanhos ali dos amalequitas. E o Agag, e levou, entendeu? Como prisioneiro. Ele não deu fim em tudo, ele não exterminou com tudo, e Deus tinha falado para ele: extermina com tudo. Não quero nada. E depois ele ainda foi dar desculpa para o profeta Samuel, que aqueles animais, aquelas coisas, aqueles bens que ele tinha pegado lá, daquela cidade lá, era para oferecer a Deus em sacrifício. Como que pode? Uma coisa que Deus amaldiçoou, ele querer abençoar. Como pode chegar e falar assim: ó, você extermina com tudo, acaba com tudo isso daí? E a pessoa desobedecer e ainda falar que é para Deus. Oh, queridos, Deus não aprova isso, querido. Esse negócio de você pegar sacrifícios que Deus já rejeitou, Deus não quer mais esse sacrifício. E você pegar e falar: não, eu vou levantar um altar aqui para Deus e vou fazer esse sacrifício. Mas Deus já rejeitou. A ordenança que Deus te deu foi outra. Mas ele fez errado. Teve outra ocasião que os homens dele lá começaram a ficar agitados. Ficar ali, sabe, tudo querendo dispersar e tudo. E ele estava esperando o profeta Samuel chegar, e o profeta Samuel não chegava, e tinha que fazer ali o altar, o sacrifício, e o profeta Samuel não chegava. Ele mesmo foi, ele mesmo fez. Ele passou por cima de uma ordenança de Deus, uma ordenança do profeta Samuel. Largou, ele não foi submisso ao profeta Samuel. E ele foi ali fazer um trabalho que era para o profeta Samuel fazer, não era para ele fazer. Mas, queridos, que mal tem nisso, né? Talvez você pode estar se perguntando: mas que mal tem isso? Ele não era o rei? Ele não era ali a pessoa mais acima de todos ali? Não era ele? O poder não estava com ele? Só que o poder de Deus estava na vida do profeta Samuel, e ele precisava respeitar esse poder que havia no profeta Samuel. Se caso o profeta Samuel avisasse: ó, não vai dar para ir, eu estou enfermo, eu não vai dar para mim estar aí. Aí eu entendo que ele podia fazer sim. Mas aquela ordem, aquela ordenança, aquele sacrifício era para ser feito pelo profeta Samuel. Não era para ele fazer. Então, queridos, nós precisamos saber o nosso limite. Nós precisamos saber o que é para nós fazermos e o que não é para nós fazermos. Nós precisamos respeitar a unção que há na vida do nosso irmão. Há um desrespeito muito grande nessas partes. Por nós, muitas das vezes,
possuirmos um trabalho ou uma posição acima e menosprezar aqueles que o Senhor levantou também para te ajudar no ministério. Afinal de contas, meu querido, você não faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Eu conto com a ajuda de todos, com a cooperação de todos, para que a obra venha avante. Não tem como nós pegarmos e querermos fazer a obra do Senhor sozinhos. Não tem como também nós ficarmos escolhendo as pessoas que vão estar conosco. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa está ali dentro, inserida ali dentro da tua igreja, dentro ali do trabalho em que o Senhor colocou você, é porque Deus levantou ela ali, enraizou ela ali para estar trabalhando com você. Talvez você não gosta muito dessa pessoa. Talvez você não vai com a cara dessa pessoa. Talvez você olhando, você até fala, ó, eu não quero estar com essa pessoa. Só que não é você que escolhe. É Deus que escolhe quem que vai estar com você. Porque a obra é de Deus, não é tua. Queridos, eu tenho uma convicção dentro do meu coração. Eu tenho a minha casa. Na minha casa, eu tenho o poder de controlar quem entra e quem sai da minha casa. Eu tenho o poder de um dia, se eu cansar de um móvel num lugar, eu mudar de lugar. Eu vou, eu mudo. Eu posso mudar o guarda-roupa, eu posso mudar a cama, eu posso mudar o armário, ou seja, eu posso mudar tudo dentro da minha casa. Por quê? É uma casa que eu conquistei. É uma casa que eu trabalhei, que eu lutei e que é minha. Então eu posso controlar minha casa. Eu posso controlar quem entra, quem sai. Eu posso estar cuidando da minha casa da maneira, do jeito que eu quero. Ou seja, tudo que me agrada, tudo que me faz eu sentir bem na minha casa. Mas a casa de Deus é diferente. É preciso nós termos temor de Deus quando nós cuidamos de algo que é de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós mexemos com a obra do Senhor, quando as coisas não é nossa, é de Deus. Deus, Ele escolheu você para poder estar lá, como Deus escolheu Saul para estar como rei. Ele, naquele momento, ele era um líder. Naquele momento, ele era uma pessoa que tinha todas as coordenadas. Mas, porém, antes dele pensar em ser rei, havia um profeta que Deus tinha constituído ali. E que aquele homem, ele era juiz, ele era sacerdote e era profeta. Mas quando o rei Saul tomou a posição de rei, o profeta Samuel continuou sendo sacerdote e continuou sendo também o profeta daquele lugar. Então, queridos, é necessário nós respeitarmos o nosso irmão. É necessário você não colocar a mão em obra que é para Deus fazer. É necessário você respeitar o seu limite, porque Deus dá um limite para cada um de nós. Nós não podemos ultrapassar o limite de Deus, de maneira nenhuma, porque o dono de todas as coisas é Deus. Ele que coloca o limite em tudo. Ele colocou limite no mar, Ele colocou limite no sol, Ele colocou limite nas estrelas, Ele colocou limite para nós. E nós precisamos respeitá-lo. Ele é Senhor e Rei da nossa vida. E nós precisamos respeitá-lo. Há um grande desrespeito. Todas as vezes que nós respeitamos
alguém que Deus elegeu para fazer uma obra, seja quem for. Todas as vezes que eu e você desrespeita uma autoridade espiritual, você está desrespeitando o próprio Deus. Se Deus levantou um profeta, para ele ser profeta. Se Deus levantou um sacerdote, é para ele ser sacerdote. Se Deus levantou uma pessoa para ser ali juiz da nação, é para ser juiz da nação. É para ser respeitado naquilo que a pessoa faz na casa do Senhor, ou seja, em qualquer área. Então, queridos, todas as vezes que nós pegamos a casa de Deus e fazemos dela a nossa casa, nós estamos perdendo o temor de Deus. E podemos pagar um preço muito caro por desrespeitar as coisas que é de Deus. Não é eu, não é você que tem que ditar a regra. A regra, quem tem que ditar é Deus. Talvez você pode até parar para pensar, se eu tivesse aí um grupo de pessoas que trabalhasse comigo e todos eles concordassem com tudo que eu faço, 100% tudo que eu faço, ia ser bem mais sucedida a obra de Deus, ia crescer, ia expandir. Não, querido, engano teu. É engano teu, sabe por quê? Você não é o dono da verdade. Nem tudo que você faz é o certo. Nem tudo que eu faço é o certo. Nós precisamos ter pessoas que ela tenha coragem de olhar para nós e falar quando nós erramos. Nós precisamos de pessoas para nos confrontar algumas vezes através da palavra de Deus, querido, para mostrar o quão errado nós estamos. E sabe por quê? Eu e você, nós somos errantes. Eu e você somos pecadores. Eu e você estamos sujeitos às mesmas falhas, ao mesmo pecado. Então é necessário ter pessoas diferentes, que pensam diferente de nós, que têm uma visão diferente da nossa, para fazer nós nos desenvolvermos, crescermos, amadurecermos. É necessário ter pessoas que têm uma visão mais ampla, que têm um modo mais elevado, que têm mais fé do que nós, muitas das vezes, para nos levar em patamares muito maiores. Porque se você continuar caminhando com pessoas que têm a mesma visão que você não vai ter crescimento nenhum. Simplesmente, você vai passar anos, vai entrar anos, e você vai continuar do mesmo jeito. Com aquelas pessoas que algumas vezes até batem nas suas costas, fala palavras de elogio para você, e quando você vai ver, a pessoa está te apunhalando pelas costas. Será que você não vê que tem pessoas que elas não querem ver você bem? Que elas não querem ver você desenvolvendo, você crescendo. E elas estão ali, o tempo todo ali, te invejando. E aí você perde a visão. Você perde a visão do reino, você perde a visão ali da glória de Deus, você perde a visão de tudo. Por quê? Porque eu estou olhando aí o elogio. Agora pare para pensar o que essas pessoas têm para te dar. Pare para pensar. Essas pessoas que frequentam a tua casa, essas pessoas que te abraçam, que dão beijinho no teu rosto, essas pessoas que falam palavras muito bonitas que você gosta de ouvir nos seus ouvidos, que elogiam você, elogiam o seu trabalho, elogiam tudo em você. Nada está errado em você. Pare para pensar. Se essas pessoas querem ver você bem, se essas pessoas querem ver você progredindo, se essas pessoas querem ver você crescendo, se essas pessoas querem ver você desenvolvendo. Pare para pensar. Porque, olha só, o Saul, ele quis ficar com Davi na casa dele, ali no palácio dele. Ele
pediu por Jessé deixar o menino morar com ele ali. A presença de Davi fazia bem para o rei Saul. O jeito que Davi tocava, o jeito que Davi se comportava, o trabalho de Davi agradava o rei Saul. Só que na segunda parte dessa palavra você vai entender que não foi sempre assim. Infelizmente não foi assim. Eu vou deixar para outra parte, para estar aqui ministrando essa palavra. Mas, queridos, eu quero te dizer uma coisa: tome cuidado com aqueles que nunca chegam em você para falar: olha, você está errado nisso, você está errado naquilo, não é dessa maneira que faz. Se você tiver uma pessoa desse jeito, aprenda a valorizar esta pessoa. Sabe por que essa pessoa te ama? Ela quer ver o teu bem, ela quer ver você desenvolvendo. Porque essa pessoa que te elogia, essa pessoa que joga confete em você, que tudo que você faz ela aplaude, sabe? Toma cuidado com essa pessoa. Essa pessoa só está esperando para ver a tua queda. Por muitas vezes essa pessoa por detrás de você tem tramado, tem zombado de você, tem aplaudido os seus erros que você tem cometido. E está contando o dia e a hora para você cair. Para ela estar no poder. Tome cuidado, queridos. Vigie. Vigie. Saiba dar valor a quem é devido. Talvez essa pessoa que você menos quer a presença dela com você é a pessoa que vai te ajudar. Essa pessoa vai te apoiar. Essa pessoa vai estar no momento de crise com você, no momento de perda com você, no momento em que você não tem mais o que fazer. Esta pessoa vai estar te apoiando, te ajudando. Agora, como você está se comportando? Como você está se comportando diante daquelas pessoas que quer ver o teu bem, que está lutando junto com você e que já provou que está lutando junto com você, não está contra você, está lutando a favor do reino de Deus e a favor de você. Vou estar aqui orando para você e encerrando essa primeira parte dessa palavra. Grande Deus, eterno Pai, Senhor maravilhoso, eu estou aqui na tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, essas vidas que estão me assistindo por esse canal, Tempo de Esperança. Eu quero abençoar a vida de cada um, meu Pai, que está, Senhor, ali, Senhor maravilhoso, ouvindo essa palavra. Senhor maravilhoso, que o Senhor venha visitar a casa, visitar, Senhor maravilhoso, a família. Que o Senhor venha visitar, Senhor Jesus, essa vida que se encontra, meu Pai, precisando, Senhor, de uma resposta vinda do Senhor, Pai. Senhor maravilhoso, assim como Davi, meu Pai, Senhor Jesus que estava ali no campo, fazendo o melhor que ele podia, meu Pai, juntamente ali, meu Pai, ô Senhor maravilhoso, o Senhor estava com ele ali naquele campo, e o Senhor vendo ali, meu Pai, ô Senhor que ele estava sendo fiel naquele trabalho, o Senhor desenvolveu, o Senhor colocou ele em outro lugar, para que ele pudesse desenvolver em outro lugar, e foi indo, Pai, até, Senhor, ele chegar a ser rei de Israel. Senhor maravilhoso, eu apresento essa vida, Pai. Eu não sei o que essa vida está passando, está vivendo, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe da necessidade dessa pessoa, Pai. Senhor, visita, Senhor. Ô Senhor maravilhoso, essa pessoa que está no leito de enfermidade, meu Pai. Senhor maravilhoso, talvez essa pessoa está em casa, mas está aí no leito de enfermidade, está doente. Está, Senhor maravilhoso, se sentindo desamparada, está sentindo o coração dilacerado, meu Pai, por essa enfermidade. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha tocar, Senhor, nos nervos, no sangue, tocar, Senhor maravilhoso, nos ossos, venha tocar, Senhor maravilhoso, no corpo, Senhor, dessa pessoa, desde o alto da cabeça à planta dos pés, liberando uma unção de cura e de libertação e de milagre na vida dessa pessoa, Pai. Senhor, eu oro também
em favor, Senhor, dessa pessoa que está desempregada, desse pai de família que está preocupado, meu Pai, o que colocar na sua mesa, porque a despensa, Senhor Jesus, já está vazia. Senhor, venha suprir a necessidade desta vida, venha tocar, Senhor, no coração, meu Pai, de alguém para estar ajudando, para estar, Senhor, maravilhoso, ali, meu Pai, servindo de bênção para essa vida. Senhor, maravilhoso, assim como o Senhor, meu Pai, o Senhor abasteceu ali a necessidade daquela mulher viúva, Pai, que ali ela só tinha um pouquinho de azeite na botija, e o Senhor fez ali a multiplicação, Senhor, do azeite na vida dela. Senhor, maravilhoso, assim como aquela outra viúva de Serepta também, Senhor, que o Senhor foi ali, meu Pai, através do profeta Elias, e fez com que essa mulher viesse ser próspera, meu Pai, naquilo, Senhor, que ela precisava. Senhor, venha, Senhor, acudir essa pessoa neste momento, venha socorrer essa pessoa nesse momento, venha dar, Senhor, abundância, venha dar, Senhor, maravilhoso, todos os suprimentos que essa pessoa necessita, essa pessoa precisa, Pai. Abre as portas do emprego, Senhor, ao desempregado. Venha abençoar, Senhor, essa família, ô Senhor, essas mães, esses pais que estão sofrendo com os seus filhos, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, suprir a necessidade, Senhor. Ô Senhor maravilhoso deste casal, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, Senhor. Desse adolescente, Pai. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um de nós, meu Pai. Eu te peço e te agradeço e abençoo todos, meu Pai, que estão acompanhando este canal, Tempo de Esperança. Que o Senhor venha, meu Pai. Ô Senhor, fazer com que eu venha ser um canal de bênção a essas vidas. Que elas venham a ser alcançadas através do teu poder, através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Esta aqui é a primeira parte, eu vou colocar a segunda parte dessa ministração. E na segunda parte você vai entender o que eu estou falando para você.